posso resolvê-lo facilmente. Talvez você pense assim sem saber como enfrentará o problema que tem. Outro dia, Tatsugami Roshi disse: um tigre usa toda a sua força para pegar um camundongo. Um tigre não ignora ou menospreza animal pequeno algum. O modo como pega um camundongo ou como devora uma vaca é o mesmo. Mas geralmente, embora você tenha muitos problemas, pensa que eles são pequenos sem achar necessário despender seu esforço. Esse é o modo pelo qual muitos países tratam seus problemas internacionais. Esse problema é insignificante. Desde que não violemos os tratados internacionais, tudo acabará bem. Desde que não usemos armas atômicas, podemos lutar. Porém, esse tipo de luta pequena fatalmente terminará em uma luta grande. Assim, embora seus problemas no dia a dia sejam pequenos, se você não souber como resolvê-los, você terá muitas dificuldades. Essa é a lei do karma. O karma começa a partir de coisas pequenas, mas com a negligência, o karma ruim crescerá. Recentemente li alguns dos ensinamentos de Buda sobre o caminho. Irmãos, controlem seus vários desejos ao receber o alimento e a bebida. Aceite-os como se fossem remédio. Não os aceitem ou rejeitem com base no que gostam ou não gostam. Apenas sustentem seus corpos e evitem a fome ou a sede, assim como a abelha, que ao recolher o mel, experimenta a flor, mas não fere sua cor ou aroma. Dessa forma, irmãos, vocês podem aceitar as oferendas do povo, mas somente o suficiente para não os deixar desapontados. Não façam muitas exigências, deixando-os desanimados. Por exemplo, homens sábios, tendo calculado a capacidade de força de seus animais, nos cansam demais por excesso de carga. Controlar seus vários desejos não é, na verdade, uma questão de grandeza, pequeneza, muito ou poucos. A ideia é ir além dos desejos. Ter poucos desejos não significa dividir nossa concentração entre coisas demais. Agir com unidade da mente, com o espírito do coração verdadeiro, isso é ter poucos desejos. Ao receber o alimento e a bebida, aceite-os como se fossem remédio. Isso significa estar concentrado, aceitando-os com todo o seu corpo e mente, sem nenhuma ideia dualista de você e alimento. Desse modo, nós recebemos ou aceitamos comida, em vez de dizer que comemos. Comer é mais dualista. Aceitar é uma atividade mais completa. Pode-se pensar que comer seja uma ação mais completa do que aceitar. Porém, conforme o momento de Buda, pegar comida ou comer não inclui ação completa. Por ser dualista, gerará karma. Pode-se querer pegar a comida porque uma outra pessoa quer pegá-la, assim vocês têm de agir rápido. Mas quando vocês a recebem, ela já é sua. E se a recebem com muito apreço, dizendo muito obrigada, isso é o que Buda considera a verdadeira ação de controlar os desejos. Não aceitem ou rejeitem a comida com base no que gostam ou não. Outra vez, aceitar ou rejeitar desse modo é dualista. Esse tipo de ensinamento não significa ter controle sobre os desejos. Se quiser controlar os desejos,
Você lutará com perseverança para limitar seus desejos ou sua comida e, desse modo, criará mais problemas, um após o outro. Talvez você até encontre alguma boa desculpa para ter mais comida. Nesse caso, você perderá o rumo. Somente sustentem seus corpos e evitem a fome e a sede. Se vocês souberem como praticar o zazen, saberão quanta comida devem pegar e não correrão o risco de comer pouco ou em excesso. Como a abelha, colhendo o mel, experimenta a flor sem ferir sua cor ou seu aroma. Essa é uma parábola famosa. Quando consumimos o mel, portanto a flor é bela ou o seu perfume suave, perdemos o sabor verdadeiro da flor. Quando cuidamos da flor e de nós mesmos, temos a sensação direta da flor e saboreamos seu mel. Muitas vezes não somos tão cuidadosos. Podemos estragar uma flor bonita ou podemos nos ater a uma flor específica. Se a exaurirmos, ela acabará definhando. A finalidade da flor de ter mel é ajudar a planta, chamando as abelhas. Assim, precisamos saber se somos como uma abelha ou como outra coisa qualquer. Quando temos consciência das dificuldades que às vezes criamos, podemos estender nossa prática com mais cuidado por toda a nossa vida cotidiana. As nossas mentes devem ser assim cuidadosas, mais atentas e mais reflexivas. Pode-se supor que nossa prática possui muitas regras sobre como lidar com as coisas. Mas antes de saber o que se está fazendo, não se pode dizer que haja regras demais. Então, percebam se vocês estão criando problemas no seu dia a dia ou criando karma negativo para si e para os outros. E vocês também devem saber a razão pela qual estão sofrendo nesse momento. Há um motivo para esse sofrimento e não é possível escapar dele, a não ser que vocês mudem seu karma. Quando se segue o karma e ele é conduzido numa boa direção, pode-se evitar a natureza destrutiva do karma. Consegue-se isso prestando atenção à natureza do karma e à natureza dos seus desejos e atividades. Como Buda enfatizava, conhecer a causa do sofrimento implica saber como evitar o sofrimento. Se vocês analisarem por que sofrem, entenderão a causa e o efeito, e de que forma as más ações resultam em maus efeitos. Ao entender, vocês conseguem evitar o poder destrutivo do karma. Caso se tenha uma ideia do eu, o karma tem um objeto a ser trabalhado. E o melhor jeito é fazer o karma trabalhar no vazio do espaço. Se não tivermos uma ideia do eu, o karma não saberá o que fazer. Amigo. Algumas pessoas tentam banir o karma com firmeza, mas não acredito que isso seja possível. O melhor caminho é conhecer as regras rígidas do karma e trabalhá-lo imediatamente. Se você sabe que há algo errado com seu carro, pare-o imediatamente e dê um jeito nele. Mas geralmente não fazemos isso. Ah, é só um pequeno problema, ele ainda está andando, vamos embora. Esse não é nosso caminho. Ainda que seja possível continuar dirigindo o carro, deve-se cuidar muito bem dele. Se você levar o carro até o limite, os problemas continuarão piorando, até que finalmente ele não saia mais do lugar.
então talvez seja tarde demais para consertá-lo, e isso vai requerer muito mais energia. Portanto, o cuidado cotidiano é muito importante. Desse modo, você pode se livrar dos seus equívocos e saberá o que está realmente fazendo. Agradeço hoje a todos vocês. Muito obrigada. Assim, o Suzuki encerra esse capítulo. Eu fico com essa questão dos pequenos problemas, das pequenas ações, das pequenas coisas que a gente precisa fazer e deixa, né, para um outro momento, achando que isso não é, talvez não seja tão importante, né? E o que a gente ouviu muito da Joko Beck nos livros que a gente leu dela é que o que a gente precisa fazer normalmente, a primeira ação que tem na sua frente. E esses dias em casa estão permitindo a gente de alguma forma resgatar isso, né? Hoje eu estava passando roupa, tirando a roupa do varal, aquelas que eu achava que não devia passar, estiquei com a mão, roupa de cama, toalha. Aí eu mandei a foto para o Rokyo, que eu sei que ele adora fazer trabalhos em casa. Ele me mandou um áudio assim muito inspirado, cara, de se você precisar de alguma dica, de alguma sugestão de como fazer melhor essas atividades da casa, me procura, porque é uma coisa que eu faço com naturalidade, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu fiquei pensando, puxa, me deu vontade de compartilhar isso na Sangha, sabe? De talvez é isso que a gente está precisando. Voltar a olhar livro de receita, tentar fazer comidas que eu nunca fiz, né? Com o que eu tenho em casa. Eu acho que talvez isso seja o que eu possa fazer de melhor nesse momento.